Hoje teremos história da música. E o compositor de hoje é uma lenda do piano, uma lenda da composição. É o último compositor da tradicional era romântica na Rússia. Um monstro de quase 2 metros, umas músicas impossíveis de tocar. Meu Deus, estou com medo. Tudo sobre o Serjão Vassilievich Rachmaninov. E aí, já conferiu a playlist do Tudo Sobre aqui no canal? Quem sabe eu já contei a história do seu compositor favorito, não deixe de conferir. E é claro, deixa um like que eu sei que você vai gostar. E vamos lá! Rachmaninov é um compositor russo nascido em 1º de abril no Dia da Mentira, em 1873, e faleceu no dia 28 de março de 1943. Rach nasceu em Semyonovo, no noroeste da Rússia. O pai dele chamava Vassily Rachmaninov, que era um oficial do exército, e a sua mãe, Petrovna Butakov, era filha de um general muito rico que deixou várias propriedades rurais para a família. Então eles eram ricos, tinham várias terras. A família era composta de 3 filhos e 3 filhas, e o pequeno Rachmaninov era o 4º filho dessa linda e grande família. Pai e a mãe de Rachmaninov eram pianistas amadores, então Rach teve suas primeiras lições de piano em casa. E de cara a sua mãe viu que o menino tinha um talento ali esquisito, porque ele não errava nota e decorava tudo de primeira. Ela pensou, sou uma pianista amadora, o que a gente faz? Vou procurar uma pessoa mais instruída para elevar o nível do meu filho. Ela tá certa, porque muita gente acha que pode aprender sozinho, mas não, ela fez certo. Ela procurou uma professora do Conservatório de Petersburgo, que era uma recém-graduada desse conservatório que se chamava Anna. E não só foi contratada, como passou a viver na casa deles para dar um ensino integral muito bom pro pequenino Rachmaninov. E era um pequeno prodígio, porque ele desenvolveu muito rápido com essa professora e também já estava começando a compor umas coisinhas. Sua primeira composição foi dedicada para essa querida professora Anna. Igual eu fiz com a minha professora. Você pode clicar aqui e ver o vídeo da minha história com a minha professora, que chama Vera. Mas nem tudo são flores. Por volta de 1882, quando Rachmaninov tinha apenas 9 aninhos de idade, o pai teve que vender as suas propriedades porque ele era um responsável, ele era um apostador, um gambler, aquele povo que fica jogando e perdendo tudo, só não apostou os filhos porque é crime. Tiveram que leiloar tudo e a família inteira se mudou para um apartamento pequenininho na cidade de São Petersburgo. E lá, com 10 anos de idade, Rachmaninov consegue entrar no conservatório local, recomendadíssimo por sua professora Anna, que estudou lá, para estudar o piano. Porém, mais uma tragédia acontece. Uma das suas irmãs morre de difteria. A família fica super abalada a ponto do próprio pai abandonar a família e se mudar para Moscou. Uma mãe com uma penca de filhos para criar, o pai me abandona quando uma morre. Mas a vovó de Rachmaninov interveio e passou a cuidar da família junto com a mãe e começou a levar a família inteira para a igreja para eles superarem e buscar a ajuda de Deus. E ali, Rachmaninov tem suas primeiras experiências com a música litúrgica e com os sinos da igreja. Duas coisas que influenciaram muito na composição do Rachmaninov no futuro. Desgraças continuaram acontecendo. A outra irmã de Rachmaninov também morre de anemia, e dessa vez uma irmã muito próxima dele, que era aquela irmãzinha que mostrava as músicas do momento. Olha Rachmaninov, olha só esse compositor aqui, ele chama Tchaikovsky. Olha esse quebra-nozes. Ficou apaixonado por Tchaikovsky por causa dessa irmã que mostrava as músicas dele. E foi uma perda terrível pro Rachmaninov, porque era uma irmã muito querida. E diante dessa tragédia terrível, a avó do Rachmaninov pega o guri e leva para uma fazenda para ele passar um tempo lá, respirando ar fresco, para superar essa tragédia. Um tempo depois, Rachmaninov, pré-adolescente, volta para a cidade e começa a matar aula no conservatório. Adota uma atitude muito preguiçosa, muito, eu não quero fazer mais nada. E o curioso é que o sobrenome Rachmaninov significa preguiçoso. Rachmaninov é preguiçoso. E essa atitude rebelde estava comprometendo muito a sua matrícula no conservatório. Ele quase foi expulso permanentemente da instituição por não querer estudar mais e matar aula, pareceu. Mas a mãe dele ficou louca, começou atrás de todos os contatos para que o filho não perdesse a oportunidade de estudar música, porque sabia que o filho era muito talentoso. Então ela conseguiu fazer com que ele fosse transferido para outro conservatório, o Conservatório de Moscou, que era um conservatório 1000 vezes mais sério, mais rígido e mais foda. Nesse conservatório ele se depara com um programa super difícil de começar a tocar piano 6 da manhã e só parar 6 da tarde. Ele ficou 4 anos nesse conservatório e ele conseguiu formar com as notas mais altas e se tornar um pianista extraordinário. Mas Rachmaninov queria compor.
queria compor. Todos os professores, todo mundo foi contra, porque uma coisa é certa, ou você é um pianista extraordinário, ou você é um compositor extraordinário. Não dá pra ser as duas coisas. Porém, Rachmaninoff não acreditava nisso. Aos 18 anos, ele começa a compor seu primeiro concerto para piano. E todo mundo ouviu chocado, porque era um bom concerto. Aí que ele começou a ter um destaquezinho como compositor ali, já tava começando. E com quase 20 aninhos, Rachmaninoff decide compor uma ópera. Isso mesmo, uma ópera aos 20 aninhos de idade. Mas ele ficou bem seguro com essa ópera, porque ele não botou muita fé. Tipo assim, vou compor uma ópera, vou estrear, eu sei que ninguém vai gostar mesmo, mas eu gosto de compor. Aí ele fez uma estreia num teatro X dessa ópera. E quem que tava lá na estreia? Ninguém mais, ninguém menos, Tchaikovsky estava presente nessa estreia, o grande ídolo dele. E pra sorte de Rachmaninoff, Tchaikovsky ficou apaixonadíssimo nessa ópera. Ele ficou tão apaixonado que ele decidiu patrocinar Rachmaninoff em várias apresentações dessa mesma ópera. Sucesso total, agenda lotada. Essa ópera rendeu até uma medalha de ouro pro Rachmaninoff de composição. Assim ele ficou mais seguro pra compor, escreveu uma música ali, uma lá, uma colar. Nessa época ele compôs o famoso prelúdio em dó sustenido menor que eu toquei no último vídeo, vocês podem clicar no card, conferir um prelúdio poderoso que é conhecido também como Sinos de Moscou, que foi tocado por ele mesmo num evento e o povo ficou extasiado. Não deixe de conferir. Tchaikovsky decide patrocinar ainda mais o jovem, levando ele para uma turnê por toda a Europa. Rachmaninoff estava bem animado com essa nova fase, mas desgraças vieram. Tchaikovsky faleceu, óbvio, né? Tinha que morrer logo agora. O grande ídolo de Rachmaninoff morre e deixa ele na mão. Ele ficou desolado, atordoado, com um dó sustenido menor. Ele não estava sabendo lidar com essa perda, porque além de ser o ídolo dele, era a pessoa que estava, né, ajudando ele. Ele entrou em declínio. A partir daí, ele parou de compor, ficou deprimido pra caramba. Perdeu apoiadores, a sua ópera saiu de cartaz, ai, tudo ruim. A vida é assim. Ele tava na pindaíba, gente, ele voltou a dar aula de piano. Ele teve que vender até aquela medalha de ouro que ele tinha pra pagar as contas, mas aí... mais desgraça! Na volta de trem, ele foi assaltado, roubaram o dinheiro da medalha. Que coisa. Aí ele já tava pé da vida e falou: mano, eu preciso mudar de vida, preciso fazer alguma coisa para dar um up na minha carreira. Aí ele decide compor a sua primeira sinfonia. É uma estreia que ele tava botando bastante expectativa, porque fazer uma sinfonia não é pra qualquer um. Ele passa um ano escrevendo essa sinfonia, botando tudo que ele tinha nessa sinfonia. Passa mais um ano, aí sim ele consegue marcar uma night pra estreia dessa sinfonia. E o que acontece? Desgracinhas. O maestro responsável por reger essa sinfonia na noite em questão me chega bêbado. Isso faz com que a sinfonia seja executada de uma maneira muito horrível. O público achou horrível, a crítica meteu o pau, pegou pesado, comparou a sinfonia dele com uma das 10 pragas do Egito. Tadinho. Cara, depois dessa, Rachmaninoff chutou o balde, falou assim: eu não vou fazer mais nada. Nessa época ele tava com 25 anos e se afasta da composição por longos 3 anos. Rachmaninoff, em profunda depressão, realmente não compunha mais nada. Que triste. Mas o mundo dá voltas, né, honey? Num golpe de sorte, ele recebe uma proposta de emprego irrecusável. O fundador da companhia de ópera russa em Moscou contrata Rachmaninoff como assistente do regente. Assim, não era o regente, mas era um assistente. Ele não estava podendo recusar, né, uma boquinha. Então ele aceitou o emprego. E aos poucos ele vai voltando pro cenário musical, tocando ali uma festinha, mas compor que é bom, nada. Então a família e os amigos decidem procurar uma ajuda médica. Contratam um hipnotizador psicanalista e ele passa por sessões de hipnoterapia para melhorar o seu apetite, o seu sono e para resgatar também o seu desejo de compor. E foi eficaz. Um ano de sessões hipnotizadoras, Rachmaninoff volta a compor. E não só volta a compor, como baixa o santo da composição dele e ele compõe um dos concertos mais bonitos que existem no planeta. O Concerto para Piano número 2 é uma obra que eu estou falando dela agora e tá arrepiando a minha nuca, porque é um tema lindo, maravilhoso, já foi usado em vários filmes, em várias aberturas de novela. É lindo. Esse foi o auge pra mim, Concerto número 2. E é o meu sonho tocar essa bodega. Essa música foi recebida com o maior entusiasmo possível, tanto pelo público quanto pela crítica. Esse concerto rendeu prêmios e grana. Tava tudo indo muito bem
bem, até que por volta de 1905, a Rússia não estava muito bem. Estava começando uma revolução lá, meio tensa, e essa revolução afetava diretamente os artistas e os músicos. Isso deixou o Rachmaninoff muito desmotivado em continuar trabalhando com música naquele país. Então ele começou a mudar para outros países por curtos períodos. E por onde ele ia, ele se apresentava e deixava todo mundo chocado com a sua técnica, com as suas músicas impossíveis e maravilhosas. E ele conseguiu se virar por um tempo. E frutos começaram a ser colhidos, não é mesmo? Ele recebe uma proposta para se apresentar nos Estados Unidos. Olha que chique, gente! Entre 1909 e 1910, Rachmaninoff começou a se apresentar por Estados Unidos, regendo, tocando e levando consigo um dos maiores projetos pianísticos que a gente conhece. Muita gente considera essa música a música mais difícil do mundo, que é o Rach 3. O concerto para piano número 3 é uma monstruosidade em forma de música para piano. E ele levou e estreou essa monstruosidade em Nova York, ele mesmo solando ao piano. Imagina o que não foi esse dia. Ele alcançou uma fama muito significativa nos Estados Unidos depois dessa estreia, mas ele amava a Rússia, ele tinha que voltar para sua terra e para sua família. Ele até volta, e por volta de 1917 a revolução estava no auge acontecendo lá. Chegando lá, as suas propriedades, seus bens, tudo que ele tinha foi confiscado pelo governo. Ele fica desesperado, meu Deus, eu preciso dar o fora daqui. E para fugir da Rússia foi uma aventura, gente, porque ele não podia fugir por meios normais. O que ele fez? Eu vou pegar um trenó, um trenó aberto mesmo, um trenó, vou enfiar minhas roupas, vou enfiar meus filhos, minha mulher. Só não enfiou o piano porque não cabia. E atravessou o território russo de trenó, gente. Passou um tempo na Escandinávia. E lá ele passou um tempo juntando dinheiro, pedindo para amigos, se apresentando, porque ele queria voltar para os Estados Unidos, queria voltar para lá, porque lá era o futuro. E ele pegou o navio e foi. E a notícia de que Rachmaninoff estava de volta aos States se espalhou por toda a nação. Uma multidão de pessoas se reuniram no hotel que ele estava hospedado e estava todo mundo gritando o nome do grande compositor e músico Jack Pocket. Em poucos dias ele fechou contratos milionários com empresas que fabricavam pianos, com casas de shows. Ele estava vivendo o American Dream na terra da oportunidade. Então ele já estava rico, literalmente se mudou para Beverly Hills, bem Patrícia, luxo, compra uma mansão com mordomos, tudo que ele tinha direito. Ele era a própria Beyoncé, ele tinha mais show marcado do que qualquer músico naquela época. Logo ele assinou contrato com várias gravadoras, e é por isso que hoje em dia a gente tem a honra de escutar gravações do próprio Rachmaninoff executando suas composições. Isso é muito privilégio pra gente. Eram muitos shows, muitos programas, muitas entrevistas, ele mal tinha tempo para compor. E no início de 1942, o médico do Rachmaninoff falou assim: dá uma pausa, meu bem, para um pouco, respira, porque não vai ser bom para sua saúde. Mesmo com essa recomendação médica, Rachmaninoff decide continuar com a sua turnê. E uma vez tocando na Flórida, Rachmaninoff passa mal e tem que ser levado às pressas de ambulância para o hospital. Lá no hospital, ele foi diagnosticado com uma forma agressiva de melanoma. E nos meses seguintes, Rachmaninoff mal respirava, mal comia, mal dormia, fazendo assim ele perder a sua consciência. E no dia 28 de março de 1943, 3 dias antes dele completar 70 anos, Rachmaninoff chega ao fim da sua jornada e falece. Bom, agora vamos a algumas curiosidades de vida pessoal de Rachmaninoff. Pessoal, na Alemanha existe uma vodka que se chama Rachmaninoff em homenagem ao compositor. Que legal, quero beber. Mano, a mão de Rachmaninoff quando ele abria atingia mais de 30 centímetros. Assim ele conseguia fazer uma 13ª. O que significa? Isso significa que são 4 notas além da oitava. Tipo assim, já é difícil usar uma oitava, ele fazer 4 notas além. Monstro. Essa curiosidade eu fiquei chocada, eu não sabia. Eu fiquei, mano, sabe aquela música da Celine Dion? É de Rachmaninoff. Como assim? Se você ouviu o segundo movimento do concerto número 2, você vai lembrar da Celine Dion, que roubou do concerto de Rachmaninoff. Essa eu não sabia. Celine Dion, a famosa Rapsódia sobre um tema de Paganini, que é uma música de Paganini que Rachmaninoff transformou num monstro, que é extraordinária, foi usada no filme Em Algum Lugar do Passado. Rapsódia sobre um tema de Paganini, indico você ouvir. O Rachmaninoff viveu entre 2 guerras, e na época, mesmo morando nos Estados Unidos, ele mandava dinheiro para ajudar na luta
luta contra os nazistas. Ele apoiou a guerra, mandando grana à distância. Que herói! Rachmaninoff compôs quase 100 obras. Agora um pouquinho de sua vida pessoal, não é mesmo? Rachmaninoff se casou com Natália Satina, mas os dois eram primos, então eles não podiam casar na igreja. Fizeram uma cerimôniazinha num campo e tiveram duas filhas lindas, a Irina e a Tatiana. Ambas as filhas e a esposa acompanharam Rachmaninoff até o fim de sua vida. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da história de Rachmaninoff. Não deixa de me seguir no Instagram e me contar o que você achou. Se inscreva nesse canal e não esqueça de comentar aí embaixo qual é o próximo compositor aqui do Tudo Sobre. É isso, né? Um beijo do Franz.